Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Existe um erro clássico na análise da política brasileira contemporânea: dizer que vivemos de uma crise de participação política, que as pessoas estão apáticas, que ninguém se mobiliza mais. Errada. O que temos é o oposto: mobilização constante, conectividade permanente, engajamento emocional intenso. Mas é aqui o paradoxo que nenhuma análise superficial consegue resolver. Essa mobilização não produz transformação. O sujeito coletivo não desapareceu, ele foi sequestrado. E o que sobrou é uma massa conectada, ressentida e politicamente estéril. Aqui no podcast Glione, vamos entender esse paradoxo com toda a teoria que ela exige, com Gramsci para, para entender a hegemonia que colonizou o imaginário popular, com Eder Sader para entender o sujeito coletivo que existia e o que destruiu, com Byung-Chul Han para entender a sociedade do cansaço que produz a autoexploração, com Adorno e Horkheimer para entender a indústria cultural que padronizou a revolta, com Chantal Mouffe para entender por que o antagonismo digital não é a democracia, com Geilson Fernandes de Oliveira e Maria das Graças Pinto Coelho, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cujo artigo, publicado na Ecompos em 2019, analisou os comentários do impeachment de Dilma no Facebook e revelou empiricamente o que a teoria prevê: a emergência de uma gramática afetiva de raiva, ódio e ressentimento que contradiz o mito do brasileiro cordial. Com Gessé Souza para entender a humilhação estrutural que alimenta o combustível emocional da extrema-direita e com os dados concretos que mostram como o ressentimento virou o vínculo social dominante do século XXI. Bora entender. Para entender o que se perdeu, precisamos entender o que havia. Eder Sader, em Quando Novos Personagens Entraram em Cena, um dos textos mais importantes da sociologia brasileira, documentou o surgimento de um sujeito coletivo novo nos anos 1970 e 80. As comunidades eclesiais de base, os movimentos de bairro, o novo sindicalismo que produziu o PT e a CUT. Eram sujeitos que emergiam não de um partido que desceu à vontade do alto, mas da luta concreta, da experiência compartilhada de exploração e resistência que produziria identidade coletiva, projeto político e horizonte histórico. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, identificou o que o tornaria um sujeito coletivo historicamente eficaz. Não é apenas a raiva diante da injustiça. É a organização dessa raiva em forma de vontade coletiva com projeto, com identidade estável, com mediações institucionais, com capacidade de construir alternativa. Entre 1930 e 80, mesmo com a desigualdade brutal que sempre marcou o Brasil, existia uma promessa material. Industrialização criava empregos, emprego criava classe trabalhadora criava sindicato criava consciência e consciência criava projeto. O horizonte existia. E quando o horizonte existe, o sofrimento pode ser transformado em combustível de transformação. Alain Touraine, o sociólogo francês que estudou os movimentos sociais latino-americanos, que mostrou o sujeito da história, não é dado pela posição na estrutura social, mas pela capacidade de agir sobre si mesmo e sobre a sociedade. Os sujeitos de Eder Sader documentou tinham essa capacidade. O que os destruiu? A partir dos anos 1990, tudo quebra. Desindustrialização, financiarização, precarização, uberização, o trabalho deixa de organizar a vida. O emprego com direitos, que criava a identidade coletiva da classe trabalhadora, é substituído pelo trabalho informal, intermitente, plataformizado. Você não é mais trabalhador, você é empreendedor de si mesmo. Pierre Dardot e Christian Laval, em A Nova Razão do Mundo, nomearam isso com precisão. O neoliberalismo não é apenas política econômica, é racionalidade.
uma forma de produzir subjetividade que transforma o indivíduo em empresa. O fracasso vira culpa individual, a exploração fica invisível, a competição vira lei natural. Quando o trabalhador perde seu emprego, não pensa o sistema me explorou e depois me descartou. Pensa, falhei como empreendedor de mim mesmo. Isso tem consequências devastadoras para a política. Porque o sujeito que se autoexplora e se autoculpabiliza não consegue construir uma solidariedade coletiva. Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, mostrou que o sujeito neoliberal é seu próprio explorador. Não precisa de patrão externo para se submeter. Interiorizou a lógica da produção de forma tão profunda que se explora voluntariamente e, quando colapsa, culpa a si mesmo pela insuficiência. É a alienação em sua forma mais perfeita. O trabalhador que não vê mais a exploração como relação social entre classes, vê como falha pessoal de gestão. Aqui precisamos ir além da teoria e entrar nos dados. Geilson Fernandes de Oliveira e Maria das Graças Pinto Coelho, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, publicaram em 2019 na eCampus, revista da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação, um artigo que analisou empiricamente o que a teoria prevê. O objeto: comentários do post mais comentado da revista Veja no Facebook do dia de impeachment de Dilma Rousseff, agosto de 2016. O post enunciava que Maduro havia rompido relações com o Brasil após o impeachment e que os pesquisadores encontraram em 490 comentários analisados foi revelador. 92,95% dos comentários reforçavam o discurso de que os embaixadores já vão tarde. E os comentários revelavam a não cordialidade, mas raiva, rancor e ressentimento como emoções estruturantes. Vagabundo, bandido, ditador assassino. Finalmente, nosso país se livrando desses lixos bolivarianos. A única coisa que esses países mandam para cá é droga e armas. O artigo identifica algo que vai além do conteúdo dos comentários. Emerge uma gramática afetiva nova que contradiz o mito histórico do brasileiro cordial que Sérgio Buarque de Holanda havia descrito em Raízes do Brasil. Um homem cordial que, segundo Holanda, fugia dos confrontos diretos, privilegiava a afetividade e a personalidade nas relações. Havia desaparecido nos comentários do Facebook. Em seu lugar, o antagonismo puro, a eliminação simbólica do outro, a construção do inimigo como não humano. Pesquisadores usam Chantal Mouffe para analisar isso. Mouffe distingue antagonismo, a luta entre inimigos que se querem destruir, de agonismo, a luta entre adversários que se reconhecem como legítimos. A democracia radical exige agonismo. O conflito não quer eliminar o outro, mas disputar o sentido do coletivo. O que os comentários revelaram é antagonismo puro. O outro não é um adversário com quem disputar. É inimigo a ser eliminado. Lixo comunista, petralhas, vagabundos bolivarianos, isso não é participação democrática. É guerra civil digital que reproduz o vocabulário do extermínio simbólico. Aqui chegamos ao ponto central. O ressentimento não é uma emoção individual, é uma estrutura social. É o produto de uma contradição específica. A promessa de ascensão contínua, viva na imaginação coletiva brasileira. Trabalhe duro, estude, seja honesto. Você vai subir. Mas a base material que sustentava essa promessa desapareceu. O mercado de trabalho precarizou. A mobilidade social travou. A desigualdade voltou a crescer após os anos Lula. E a combinação dessas duas coisas, promessa viva e base destruída, produz o que só pode ser chamado de ressentimento estrutural. Não é inveja simples. Não é frustração passageira. É uma ferida social que não cicatriza porque as condições que a produzem persistem. Max Scheler, em O Ressentimento na Moral, identificou o ressentimento como produto da impotência. A pessoa que foi humilhada, que viu sua expectativa legítima ser negada e que não encontra nem os instrumentos para reverter a situação, nem as organizações que dariam sentido ao seu sofrimento, essa pessoa ressente. E ressentimento sem organização não produz revolução, produz reação. Produz busca por inimigo nomeável. Produz adesão ao projeto que oferece o atalho emocional. Você não está pobre porque o sistema te explora. Você está pobre porque existe corrupção.
porque existe o PT, porque existe o comunismo, porque existe a esquerda globalista que destruiu a sua família. Wilhelm Reich, em Psicologia de Massas do Fascismo, mostrou que o fascismo não mobiliza os ricos, mobiliza massas, inclusive trabalhadores, porque oferece resolução emocional concreta à insegurança material. Inimigo simples, explicação rápida, culpado visível, promessa de restauração moral. A internet não criou o ressentimento, mas potencializou ao máximo o ressentimento que as condições materiais já haviam produzido. As plataformas digitais fazem algo que a televisão dos anos 1970 não conseguia. Conectam as pessoas por emoções e não por interesses. E especialmente por emoções negativas, porque raiva, inveja e ressentimento produzem mais engajamento do que alegria, solidariedade e esperança. Os algoritmos do Facebook, do X e do TikTok são otimizados para uma coisa: maximizar o tempo em tela. E a emoção é a que mais maximiza o tempo da tela, é a raiva. Adorno e Horkheimer, em Dialética do Esclarecimento, mostraram que a indústria cultural não apenas entretém, ela padroniza a consciência, elimina a capacidade crítica e produz sujeitos adequados à dominação capitalista. E em 1944, a indústria cultural era cinema e rádio. E em 2026, a indústria cultural é o algoritmo. E o algoritmo personaliza a realidade de cada usuário para maximizar a emoção que produz clique. O resultado? Que Oliveira e Coelho, documentado empiricamente no Facebook do impeachment, se tornou padrão estrutural de toda a comunicação política digital. Não é exceção, é o modelo e produz um novo tipo de coletividade, sem identidade estável, sem projeto político, sem organização, mas extremamente mobilizável, desde que a mobilização seja para reagir e não para construir. Aqui precisamos da honestidade que desconforta. Gessé Souza, em A Ralé Brasileira e a Elite do Atraso, fez o diagnóstico mais preciso sobre por que a esquerda perdeu a batalha pelo ressentimento. O problema não é a falta de inteligência do trabalhador que vota na direita, é a humilhação estrutural permanente. O pobre brasileiro vive sob desprezo contínuo da elite econômica, do Estado, da mídia e muitas vezes da própria esquerda universitária, que o chama de gado, alienado ou burro. Esse desprezo não produz consciência crítica, produz ressentimento que a direita captura com reconhecimento simbólico. Você é honesto, você trabalha, você é cidadão de bem. Eles se desprezam e isso cria identificação imediata. Mesmo quando o projeto econômico destrói a própria vida de quem adere, a política afetiva vence a racionalidade econômica e sempre venceu. E aqui o artigo de Oliveira e Coelho contribui com um dado empírico fundamental. Os comentários analisados revelam uma gramática moral que constrói senso de justiça, ainda que distorcido. As pessoas nos comentários do Facebook não estavam sendo irracionais, estavam operando com uma racionalidade moral própria, que identificava o PT como culpado pela crise, que via o impeachment como restauração da ordem, que via Venezuela e Equador como símbolos do inimigo comunista. Era uma moralidade distorcida, mas era moralidade, com coerência interna, com senso de justiça, com horizonte normativo. A esquerda, que apenas ri dessas moralidades, em vez de disputá-las no terreno da cultura e do imaginário, perde antes da batalha começar. Agora vamos fechar com a clareza que esse diagnóstico exige. O problema do nosso tempo não é o silêncio político, é o barulho sem direção. O Sader nos mostrou que o sujeito coletivo, com um projeto, existia e foi construído pela luta concreta, não pela teoria abstrata. Dardot e Laval nos mostraram que o neoliberalismo destruiu as bases materiais desse sujeito, transformando trabalhadores em empreendedores de si mesmos que culpam a si mesmos pela exploração que sofrem. Byung-Chul Han nos mostrou que o sujeito neoliberal que se autoexplora e implode internamente é o terreno perfeito para o ressentimento. Oliveira e Coelho nos mostraram com dados empíricos o que acontece quando esse ressentimento encontra as redes sociais. Emerge uma gramática afetiva de raiva e antagonismo que substitui o conflito democrático legítimo pela guerra simbólica pela eliminação do outro. Mouffe nos mostrou que a democracia exige agonismo, adversários que se reconhecem e o que temos é antagonismo, inimigos que se querem destruir. Adorno e Horkheimer nos mostraram que o algoritmo é a versão contemporânea da indústria cultural, que padroniza a revolta em forma de engajamento que não transforma nada. Gessé Souza nos mostrou que a esquerda que despreza o trabalhador
e que vota na direita alimenta o ressentimento que a direita captura. E Gramsci nos disse que o que continua sendo a questão central, a hegemonia se constrói no imaginário, na cultura, no senso comum. E quem não disputa esse terreno perde a batalha antes de entrar em campo. A questão decisiva que fica: como transformar ressentimento em ação histórica, sem organização, sem mediação, sem projeto. O ressentimento digital continuará sendo o principal vínculo social do século XXI, e isso é terreno fértil para o autoritarismo. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.